Boa tarde, pessoal. Vamos à correção de mais uma atividade, começando pela questão 34, que diz o seguinte: identifique no caderno as equações que são do segundo grau, tá certo? A equação de segundo grau, ela vem dessa forma aqui, ó: a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que a nunca pode ser igual a zero. Por que a não pode ser igual a zero? Porque se eu multiplicar, se a for zero, quando eu multiplicar 0 vezes x ao quadrado, dá 0 vezes x ao quadrado, que dá 0, eu vou ter o que? Bx mais c. E vai ser o que? Do primeiro grau, ó. O expoente maior da incógnita x é 1. Então, para que a equação seja de segundo grau, a tem que ser diferente de zero. Essa equação seja de segundo grau, a tem que ser diferente de zero. Com a diferente de zero, e A, B e C pertencentes ao conjunto dos números reais, tá certo? Então, é o seguinte: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela vai tem que estar organizada sempre dessa maneira. O valor de A, coeficiente A, chamado de coeficiente, é o valor que multiplica x ao quadrado. X é incógnita. 2 não está elevado ao quadrado, segundo grau. O valor de B é o que sempre multiplica x. X está sendo elevado a 1, ele não aparece nunca, né? Mas a gente já sabe que é elevado a 1. Mais c igual a zero. Tá certo? Então, na questão 34, ele pede para determinar quem são as equações do segundo grau. A primeira, letra A, é do segundo grau. Maior expoente 2. 3x ao quadrado, segundo grau. Então, você vai marcar a letra A, tá certo? Que ele pede para você marcar a letra A. Para marcar as que são equações do segundo grau, beleza? A B, ela é do primeiro grau. Você observa aqui que o expoente maior que eu tenho é o 1, tá certo? Não tem um de x ao quadrado, então é do primeiro grau, então não vou marcar B. A C, ela é do segundo grau, só que observe que ela está desorganizada. Quando a equação vinha totalmente desorganizada, como está essa daqui, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ter que organizar. Não está mais x ao quadrado, então eu vou colocar, ó, x ao quadrado. Não precisa colocar o sinal de mais, né, porque é positivo. Aí depois, sempre primeiro vem o de x ao quadrado, depois vem o termo de x, que é menos 2x. E por último vem o termo independente. Por que ela chama de termo independente? Porque não aparece a incógnita junto do lado dele, ó, menos 5. Ó. Não aparece x, então ele vem sozinho, igual a zero. Então ela também é do segundo grau. Maior expoente é 2, tá certo? A letra D ela já está organizada. 3x ao quadrado menos 1 igual a zero. Mas, Leonardo, cadê o coeficiente? Cadê a parte de x? O coeficiente de x? Não tem, tá certo? Quando não tem, a gente diz que é zero. Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 1. Eu tenho o termo de x ao quadrado. E tem um termo independente, o que não acompanha a letra. Vocês observam que eu não tenho esse de x, ó, que acompanha o coeficiente de x. Então, se não tem, essa equação é chamada de equação de segundo grau incompleta, que nós vamos ver mais na frente, né? Isso na correção, vocês viram também nas videoaulas. Então, observando isso aqui, ela também é de segundo grau. Ó. O maior expoente é 2. Então, você vai marcar também a D. Letra E, eu tenho y mais 3 vezes y menos 1 igual a 4. Tem um produto entre esses dois valores aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó, y vezes y ao quadrado. Não é isso? Y positivo, 1 negativo, mais por menos, menos. Y vezes 1, y. Mais 3 vezes 3 positivo, y positivo, mais por mais dá mais. 3 vezes y, 3, y. 3 positivo, 3 negativo, mais por menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Aí você observa que esse 4 ele está depois do sinal de igualdade, ele vai ter que vir para antes. Ele vai estar depois positivo, vai vir para antes o quê? Negativo. Igual a quem? A zero. Por que igual a zero? Se o 4 que estava depois veio para antes, estava positivo e veio para antes negativo, lá não ficou nada. Então tem que igualar a zero, tá certo? Então eu vou repetir aqui y ao quadrado. Aí vou juntar os termos semelhantes. Por que eu vou repetir y ao quadrado? Porque não tem nenhum termo semelhante a ele. Agora você observa que esses dois termos aqui eles são semelhantes. Ó. Menos y mais 3y. Ou seja, eu tenho 3y, tiro 2y. Desculpa, eu tenho 3y, tiro 1y, né? Porque aqui diz que é 1, né? Coeficiente. Eu tenho 3y menos 1y vai dar o quê?
2y. Aí, ó, esses dois termos aqui, eles também são semelhantes, então posso juntar eles. Menos 3 menos 4 vai dar menos 7, igual a zero. Organizadinha a equação, ó. Aí ficou y ao quadrado mais 2y menos 7 igual a zero. Também do segundo grau. Maior expoente da incógnita, 2. Não é isso? Segundo grau. Questão 35 diz o seguinte: escreva no caderno o grau de cada equação para isso. Para isso, desenvolva os produtos indicados e reduza os termos semelhantes. Então, nós vamos ter que resolver essas equações aqui, ó. Presta atenção, vou fazer o seguinte, ó. X vezes x, x ao quadrado. X positivo, 8 negativo. Mais por menos dá menos. X vezes 8, 8x. Tá certo? Igual a quem? A x ao quadrado menos 4x. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esses valores que está antes eu vou passar para depois. Tanto o x ao quadrado como o menos 8x. Então a equação vai igualar a zero. Porque se eu tirei tudo do primeiro membro e passei para o segundo, essa equação vai ficar igual a zero. Como? Então vou repetir x ao quadrado. Aí ó, x ao quadrado não está positivo, vai passar para depois negativo. Então menos x ao quadrado. Aí vou repetir agora o menos 4x. E esse menos 8x está negativo, passa para depois mais 8x. Tá certo? Vou continuar aqui em cima. Então, eu tenho um x ao quadrado. Eu tiro x ao quadrado, sabe o que? Nada. Sim, igual a zero. Porque todos que estavam antes, eu passei para depois. Ó. Passei para depois. Eu podia também passar o depois para antes, dá no mesmo. Tá certo? Então, ó, eu tenho 8x. Tiro 4x, sobra quanto? 4x. Igual a zero. Então, tá aí a equação que eu obtive. Eu fiz a redução, fiz o produto. A equação que eu obtive é 4x igual a zero. Então, essa equação aqui ela é do primeiro grau. Ó. O expoente aqui não é 1. Então, primeiro grau. Beleza? Resposta da letra A. A letra B ela já está toda organizadinha. Por que, Leonardo? Como é que se organiza? Você preste atenção. Do maior para o menor, na ordem decrescente. Ó. Primeiro veio o expoente 3, depois veio o expoente 2, depois veio o expoente 1. E a gente diz que o expoente aqui é 0. Porque x elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 não é 1. E 1 vezes 8 dá o próprio 8. Ó. 3, 2, 1, 0. É isso? Então o maior expoente é quem? É 3. Então quem define o grau de uma equação é o maior expoente da incógnita, tá certo? Então, terceiro grau, beleza? Aqui, 3x menos 2 vezes 3x menos 2 igual a x ao quadrado menos 12x. Por que 3x menos 2 vezes 3x menos 2? 3x menos 2 é o quadrado. Vou multiplicar duas vezes por ele mesmo. Eu faço, ó, 3x vezes 3x, vou fazer aqui embaixo, 9x ao quadrado. 3x positivo, 2 negativo, mais por menos dá menos. 3x vezes 2, 6x. 2 negativo, 3x positivo, menos por mais dá menos. 2 vezes 3x, 6x. 2 negativo, menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Tá certo? Igual a x ao quadrado menos 12x. Então, vou fazer o seguinte. Esses valores que estão depois do sinal de igualdade, eu vou passar para antes e vou igualar essa equação a zero. Então, vou repetir aqui 9x ao quadrado e vou juntando já os termos semelhantes. 9x ao quadrado, eu tenho o termo de x ao quadrado. X ao quadrado, ele está depois do sinal de igualdade. Ele está positivo, vai vir para antes. Menos x ao quadrado, negativo. Aí, vou repetir aqui, ó, menos 6x, menos 6x. Tem algum termo semelhante a x? Tem. Quem é? Menos 12x, que é x, né? Então, ó, termo, a incógnita é x. Então, menos 12x está negativo, vem para antes o quê? Mais 12x. Mais 4. Não tem nenhum termo semelhante a 4, ou seja, aquele termo que não tem letra, né? Igual a 0. Continuando aqui do lado, eu vou ter, ó, eu tenho 9x ao quadrado menos 1x ao quadrado, que a gente disse que não é 1, né? Não tem o coeficiente. 9x ao quadrado menos 1x ao quadrado vai dar 8x ao quadrado. Menos 6x dá menos 12x. Eu tenho menos 12x mais 12x dá 0. Então, ó,
Isso aqui eu posso anular. Eu tenho 12x, tiro 6x, sobra 6x. Eu tenho 6x, tiro 6x, sobra 0. Aí sobrou quem aqui, ó? Mais 4. Vou repetir. Igual a 0. É uma equação do segundo grau. Maior expoente 2. Tá certo? Essa daqui também é muito simples de organizar. Vou repetir x à quarta. Vou repetir menos 6x ao quadrado. Esse 10 está positivo em prazo negativo, então menos 10 igual a 0. Essa equação é maior expoente, né? 4, quarto grau. Quarto grau. A 36 diz o seguinte: escreva no caderno a equação. Aí tem a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá certo? Em que? Letra A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 0. Então, no lugar do A aqui, eu vou colocar 2. Ó. Então, vai ficar 2x ao quadrado, né? Ó, o valor de A é 2, então no lugar do A, eu vou colocar o 2. 2x ao quadrado. Mais, no valor do B, eu vou colocar quem? Menos 3. Então, menos 3, vou colocar em parênteses, né? Porque o sinal aqui, não é isso? Para não deixar junto. Menos 3 que? X. Mais C. Quem é C? 0. Igual a quem? A 0. Tá certo? Vou colocar aqui do lado, eu vou responder aqui do lado. Então, vou repetir 2x ao quadrado. Vou repetir 2x ao quadrado. Mais por menos. Menos. Menos o 3x. Menos 3x. Mais 0. 0 é neutro, pessoal. Então, não precisa colocar. Não é isso? Igual. A igualdade que eu tenho. Igual a 0. Então, a equação que eu tenho é 2x ao quadrado. Menos 3x. Igual a 0. Na letra B. No lugar de A, eu vou colocar 1/3. Então, vai ficar 1/3 de x ao quadrado, mais, no lugar de B eu vou colocar menos 1, menos 1 o que? X, mais C, que é C? 5, igual a quem? A 0, tá certo? Então eu tenho, vou repetir aqui do lado, vou colocar aqui do lado, 1/3 de x ao quadrado, mais por menos dá menos, 1 vezes x dá 1x, que é a mesma coisa que x, mais 5 igual a 0. Então, eu tenho 1/3 de x ao quadrado menos x mais 5 igual a 0. Tá certo? A questão 37, ele pergunta o seguinte: qual das equações da atividade anterior, ou seja, da atividade 36, tá certo? Quer saber qual das equações da atividade anterior é completa e qual é incompleta. Justifique suas respostas no caderno. Então, a letra A, eu tenho a equação 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Eu tenho um valor de A, que é 2. Tenho um valor de B, que é menos 3. Mas eu não tenho o valor de C. Se eu não tenho o valor de C, aquele termo independente que fica sozinho, então eu chamo ele de quê? De 0. Então, se eu não tenho o valor de C, ela é incompleta. Não está completa a equação do segundo grau. Na letra B, eu tenho a equação 1/3 de x ao quadrado menos x mais 5 igual a 0. Quem é A? É o valor que multiplica x ao quadrado. Quem é? 1/3. Quem é B? É o valor que multiplica x. Ó. Não tenho, então diz que é menos 1. Sinal de menos, né? Menos 1. E o valor de C é 5. Então eu tenho um A, tenho um B e tenho um C diferente de 0. Se eu tenho os três valores diferentes de 0, essa equação é completa. Beleza? Questão 38. E diz o seguinte: determine no caderno os coeficientes das equações do segundo grau. Ou seja, vou determinar quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C. O valor de A aqui é o valor que multiplica x ao quadrado, então é 2. O valor de B é o valor que multiplica x, quem é? Menos 10. E o valor de C é aquele termo independente, que não acompanha a letra, ou seja, não acompanha incógnita. Então, 5. Tá certo? Leonardo, por que não mais 5? Porque é o 5 com sinal sem um sinal positivo. Agora, quando for negativo, tem que colocar o sinal de menos. Tá certo? Aqui, quem é o valor de A? É o que está multiplicando x ao quadrado. Quem é? 1. Quem é o valor de B? É o que está multiplicando x. Quem é? 6. E o valor de C é aquele que está sozinho, que eu não tenho. Então, vou chamar de 0. Vou dizer que é 0. Essa C está desorganizada. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é organizar. O primeiro de x ao quadrado
mais x ao quadrado, não precisa colocar o sinal do mais quando é positivo, menos 2x, ó, e por último, termo independente, mais 10. Mas por que mais 10? Ele não está sem sinal, então ele é positivo. Mais 10 igual a zero. Você vai fazer, quem é o que multiplica x ao quadrado? Quem está multiplicando x ao quadrado não é 1? Quem é B? É o que está multiplicando x. Quem é? Menos 2. E quem é C? É o termo independente, é que ele está sozinho lá. Quem é? É o 10. Tá certo? Questão 39. No caderno, escreva a equação correspondente a cada item e classifique-a em equação do segundo grau completa, equação do segundo grau incompleta ou equação do primeiro grau. A letra A diz o seguinte: um número inteiro somado ao quadrado dele é igual a 20. Então, um número inteiro, eu não sei que número é esse. Então, esse número eu vou chamar ele de x. Tá certo? Esse número é x. Beleza? Então, esse número sendo x, eu disse que ele somado, não é isso? Um número inteiro somado, então esse número que é x, somado ao quadrado, ao seu quadrado, ao quadrado dele, ou seja, ao quadrado de x, ou seja, x ao quadrado, ele diz que é igual a 20, então é igual a 20. A soma desse número inteiro com o quadrado dele, tá certo? O quadrado desse número inteiro, que é x, então x ao quadrado, ele diz que é igual a 20. Então, organizando aqui, ó, primeiro vem o valor de x ao quadrado, depois vem o valor de x, ó, x ao quadrado positivo, não precisa colocar o sinal x, também não tem sinal, está positivo, então mais x. 20 está positivo, vem para antes o que? Negativo. Menos 20 igual a zero, não ficou nenhum valor lá, então a igualdade, a equação fica igual a zero. Então essa equação, ele pergunta se ela é do primeiro grau, se é completa, se é incompleta ou se é do segundo grau. Do segundo grau completa ou incompleta ou se é do primeiro grau. Não é isso? Então essa equação você observa que ela é do segundo grau, expoente 2, tá certo? Então você vai dizer equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Beleza? E essa equação ela é completa, porque tem o valor de A, o valor de B e o valor de C. Tem o coeficiente de x ao quadrado, o de x e o independente, aquele que não apresenta a incógnita x, tá certo? Então, e completa, né? Ela é a equação do segundo grau completa. Vamos para B. A B, ele diz o seguinte: um número inteiro, esse número, novamente, nós vamos chamá-lo de x, tá certo? Esse número, novamente, vamos chamar de x. Um número inteiro multiplicado pelo oposto dele é igual a 81, tá certo? Então, ele diz que o número inteiro, que é x, multiplicado pelo seu oposto. Quem é o oposto de x? Menos x, né? É o sinal contrário, um positivo, o outro negativo. Então, um número inteiro multiplicado pelo seu oposto, o número é x. Então, x multiplicado pelo seu oposto, que é menos x, ele diz que é igual a menos 81. Igual a menos 81. Ó, x positivo, x ao quadrado negativo. X positivo, x ao quadrado negativo. X negativo, x positivo, x negativo. Mais por menos, menos. X vezes x, x ao quadrado. Aí esse 81 que está negativo, eu passo para antes positivo. Então, mais 81. Igual a quem? A zero. Tá certo? Então, eu vou ter aqui essa equação. Uma equação do segundo grau. Tá certo? Eu vou ter uma equação do segundo grau incompleta. Beleza, pessoal? Vou ter uma equação do segundo grau incompleta. Então, equação do segundo grau incompleta. Aí vocês vão perguntar, mas por que, Leonardo, é uma equação do segundo grau? Maior índice, né? 2? É isso? Eu tenho um valor de A e tenho um valor de C. Não tem um valor de B, que ele está multiplicando x. Ó. Vocês podem observar. Beleza? Então, B, eu tenho A, que é menos 1. Não tenho B, que é o valor que multiplica x, então é 0. E eu tenho C, que é 81. Então, se B é igual a 0, então ela é incompleta. Não é isso? C. O número inteiro somado, o dobro dele é igual a 9.
um número inteiro somado ao dobro dele é igual a 9. Então, esse número, novamente, eu vou chamar de x. Então, o número inteiro somado com o seu dobro, ele diz que é igual a 9. Não é isso? Então, o número inteiro que é x, somado com o dobro dele, o dobro de x, 2x, diz que é igual a 9. Então, vou somar, ó, x mais x, 3x. Tem um x mais 2x, 3x. E esse 9 que está positivo vem para nós o quê? Um negativo, igual a 0. Então, tem uma equação do primeiro grau. Então, você vai colocar aqui, equação do primeiro grau. Primeiro grau. A 40, ele diz aqui, mostre no caderno que a equação x, que multiplica entre parênteses x menos 3, fecha parênteses, sobre 2, é igual a 54. Não é isso? É de segundo grau e simplifica os respectivos coeficientes. Não é isso? E simplifica os respectivos, indique, né, os respectivos coeficientes, desculpa. Então, ó, você fazia aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x positivo, 3 negativo, mais por menos, menos, x vezes 3, 3x, sobre 2, igual a 54. Vocês observem que está dividindo 54 aqui é 1. Na equação, quando eu tenho igualdade, eu disse, se os denominadores estiverem iguais, eu posso eliminar os denominadores e ficar somente com a parte de cima, com os numeradores. Então, para deixar igual aqui, eu vou multiplicar, ó, essa segunda 54 sobre 1 por 2, tanto o numerador como o denominador, para obter uma fração proporcional a essa, tá certo? E eu poder eliminar. Então, eu vou repetir, x ao quadrado menos 3x sobre 2. 54 vezes 2, 108. 2 vezes 1, 2. Todos iguais, posso cancelar. Então, vai ficar o x ao quadrado menos 3x igual a 108. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x. 108 está positivo em parênteses, menos 108 igual a 0. Tá certo? Então, ele pede para retirar também os coeficientes. Não é isso a questão? Nessa questão ele pede para retirar os coeficientes. Então, quem é A é 1, quem é B é o que está multiplicando x, é menos 3, e C é o que está sozinho lá, que é menos 108. Beleza? Aqui menos 3. A questão 41. Questão 41 diz o seguinte: escreva no caderno duas equações completas e duas equações incompletas de segundo grau. Essa questão aí é pessoal. Cada um pode escrever. Então, vamos escrever aqui duas completas. Tem números, né? Então, pode ser, por exemplo, x ao quadrado mais 2x menos 7 igual a 0. Tem o valor de A, B e C. O valor de x ao quadrado, o valor de x e o termo independente. Pode ser, por exemplo, 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a 0. Pode ser 9x ao quadrado menos 2x mais 6 igual a 0. E aí você vai criando, tá certo? Incompleta também do mesmo jeito. Você pode inventar qualquer uma equação incompleta. Incompleta, você sabe, ou está faltando o valor de B, ou está faltando o valor de C. Ou então está faltando os dois, não é isso? Então eu vou escrever um de cada caso. X ao quadrado mais 8x igual a 0. Qual é que falta? Tem um termo de x ao quadrado, tem um termo de x, falta o termo independente, o C, não é isso? Então tem um A, tem um B, falta o C. Vou escrever agora outro. 2x ao quadrado menos 7 igual a 0. Então tem um valor de x ao quadrado, falta o de x e tem um termo independente. Ou seja, eu tenho o valor de A, não tenho B, aí eu vou ter C. Então também é incompleta, tá certo? E eu posso também ter só o seguinte, ó, 3x ao quadrado igual a 0. Eu só tenho o valor de A, que é 3. Eu não tenho nem B e também nem tenho C. Beleza? 42. Qual deve ser o valor de M para que a equação? Aí tem a equação, ó, mx ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Tá certo?
de incógnita x seja de segundo grau. Então tem que ser do segundo grau, beleza? Então o valor de m, para que ele seja uma equação de segundo grau, esse valor de m, tem que ser diferente de zero. M não pode ser zero, como eu já falei lá no início. M tem que ser um valor diferente de zero. Porque se for zero, quando eu fizer aqui, ó, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Vai sobrar quem? Ó? Eu vou ter somente menos 3x mais 4 igual a zero. E não vai ser do segundo grau, vai ser do primeiro grau. Então a resposta é: M tem que ser diferente de zero. Beleza? Até a próxima aula, se Deus quiser, com mais um novo conteúdo.